Muito bem, André, excelente introdução, em que valoriza o que vamos fazer aqui, que de fato é abrir a palavra de Deus, estudar um pouco. Essas palestras para casais não são realmente pregações no sentido de pegar um texto e explicar e detalhar, mas é como eu gosto mesmo de chamar, como acabei de fazer, são palestras. Tem um tema, tem um motivo, tem um alvo, e a gente, então, obviamente, trata de encaixar bem o que nós temos a dizer com as Escrituras, e não propriamente procurando um pretexto para colocar as Escrituras, mas expondo a Bíblia de maneira um pouco diferente do que nos domingos pela manhã e à noite, que é mais expositivo e mais profundo o exame de cada texto. Eu estou falando sobre frutos do Espírito no casamento. Essa é a terceira palestra para casais, e nós não vamos encontrar passagens que tratam de cada fruto para ser aplicado diretamente no casamento. Seja paciente com a sua esposa, tenha domínio próprio no trato com a sua esposa ou com seu marido. Não tem. O que a Bíblia fala é muito pouco, especificamente sobre marido e mulher, mas obviamente é um pouco que é muitíssimo, porque é o básico. Em Efésios 5, tem ali a chave, é o marido amando e sendo autoridade sobre a esposa, cabeça da esposa, e a mulher amando e sendo submissa ao seu marido, e colocando esse casalzinho como modelo de um casal enorme, em termos de valor, até místicos, que é chamado o casal místico, é Cristo e igreja. Então, o que nós fazemos eu gosto de pegar passagens nessa exposição, então, gerais sobre o fruto que eu estou tratando, mostrar a importância de nós desenvolvermos esses frutos no nosso dia a dia, e depois aplicando para o casamento. Paciência com o cônjuge foi o tema que eu pedi para o André expor. Na realidade, duas palavras no original, no grego, são traduzidas por paciência, além de serem traduzidas por outros sinônimos também. Elas se parecem, têm alguma coisa em comum, mas têm também uma diferença básica muito grande. Então, eu vou tratar essas palavras em momentos separados. Hoje eu vou tratar só de uma, e na próxima palestra para casais que eu vou dirigir a vocês, não é a próxima, porque a próxima é outro pregador, mas depois da próxima, que eu vou tratar sobre a outra passagem, a outra palavra que também é traduzida por paciência às vezes, mas eu diria melhor tolerância. A segunda palavra, que eu não vou tratar aqui. A que eu vou tratar aqui é uma palavra, é interessante ela, porque ela é um composto de duas palavras. Já tenho explicado isso em outras pregações, quando fala de paciência, que é um fruto do Espírito, então tem que ser muito comentado e muito tratado em pregações, não é novidade. Essa palavra é hipomeno. Ela é uma soma de duas palavras. Hipo quer dizer embaixo, e meno é permanecer. Então, ela significa permanecer embaixo. A ideia é estar embaixo de uma carga, estar embaixo de um peso e suportar. Então, literalmente é isto, mas claro que adquiriu o sentido mais figurativo de paciência, e ela é também muito traduzida por perseverança, que é uma excelente tradução no nosso sentido em português. Então, eu diria assim, eu vou abrir aspas, o erudito Vine descreve assim:
esta palavra. Qualidade que não se rende às circunstâncias nem sucumbe perante tentação, é o oposto de desânimo, abatimento, e é associado com esperança. Nunca se refere a Deus, refere-se só a homens. Interessante. A outra tolerância, que eu vou tratar na próxima palestra, fala que Deus tem a outra lá, chamada tolerância, que é outra palavra lá no grego. Mas em lugar nenhum diz que Deus tem esse tipo aqui, de paciência, de que é suportar tentação e sofrimento e situações, circunstâncias desfavoráveis e que precisa uma certa capacidade de suporte, de provação. Nem fala isso com relação a Deus. Uma outra forma seria dizer que é uma qualidade que não é aquela qualidade de autocontenção frente à provocação. Não, essa aqui é outra. Então, deixa assim. Capacidade de suportar firmemente circunstâncias difíceis, desagradáveis ou sofridas, aguardando mudanças com ânimo elevado e esperança. Essa definição é bem parecida com a primeira que eu li com aspas, a daquele erudito Wein, mas eu quis ler as duas para deixar claro esta ideia de suportar situação difícil. E suportar não com desânimo, como ele disse aqui, é o oposto de desânimo, abatimento. Não, é associado com esperança. É uma capacidade de resistir enquanto espera uma mudança. Mais ou menos isso. Eu quero ler algumas passagens sobre paciência, de uma maneira geral, como eu disse. Não tem paciência no casamento, não trata, mas paciência na nossa vida. E a última que eu vou aplicar para o casamento, eu vou desenvolver um pouquinho mais. Vamos a Hebreus 12 e 1. Então, aqui são passagens que falam da importância da paciência na vida, de uma maneira geral. Então, podemos pensar no casamento, de uma maneira aplicativa. Hebreus 12 e 1. Diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isso aqui é depois do capítulo 11, que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, né, de Hebreus 11, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Está aí ela, a passagem. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a carreira cristã é dura, é pesada, especialmente porque nós somos tenazmente, como diz aqui, fortemente assediados pelo pecado que está no nosso calcanhar. O tempo todo não nos deixa em paz. Mas nós precisamos encarar, então, essa carreira que nos está proposta. Temos que andar, e andar como santos, andar de uma maneira que agrademos a Deus. Mas o pecado está aqui, está certo, mas nós temos que encarar esta carreira. Olha Hebreus 11, olha um monte de gente que encarou e que foi fiel. Então nós temos que ser também, pois o que o texto diz aqui é que a arma, no caso uma das armas, mas o que ele enfatiza aqui, a arma para ser bem sucedido na insistência de percorrer esta carreira é a perseverança. Eu consigo, eu suporto, eu vou em frente, eu vou conseguir, é esta ideia.
Vá puxando isso para o seu casamento, embora sejam passagens gerais para a vida cristã. Romanos 5. Agora, as 3 passagens que eu vou ficar são todas em Romanos. Vou ficar não, que eu vou citar. A última é que eu vou ficar um pouco mais. Então, Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Perseverança já entrou aqui. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: a paciência faz parte da experiência do crente. O crente passa por uma experiência de várias situações, que ele chama aqui, ou situações que exigem certas virtudes, ou fruto, no caso, que ele está chamando aqui de perseverança, que é a nossa passagem, que leva à experiência, à esperança, ou seja, culmina com a esperança saudável que o Espírito Santo coloca no coração. Lembra que quando eu defini, lendo lá as definições, aquele Wein disse que essa paciência é associada com esperança. Não esqueça, isso é muito importante. E nós vemos precisamente isto aqui. Quando ele fala em paciência, que é a perseverança, ele produz experiência e depois esperança. Eu falei em Romanos, só ia ficar em Romanos, mas também eu quero ler Tiago, capítulo 1, que são passagens parecidas no sentido em que falam da experiência cristã, e a paciência está lá de novo. Eu posso ir só, Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, dificuldades, durezas, a carreira que está na nossa frente, sabendo que, aí ela vem de novo uma série de experiências, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Daí ela, nossa passagem, ela produz. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então vocês vejam como a perseverança ou a paciência faz parte, uma parte importantíssima da carreira que nos está proposta no dia a dia da nossa vida como crentes. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro 1 e 3, diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É um texto forte, denso, que eu não vou ter oportunidade de explicar agora. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, parecido com Hebreus 12, se desvencilhando do peso do pecado. Lembram? Passagens parecidas, o mesmo assunto, a carreira que nos está proposta, a carreira difícil. Por isso mesmo vós, aí vem as armas, para combater essas dificuldades na nossa carreira cristã. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência ou esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Aqui Pedro faz uma lista grande.
Com o conhecimento, o domínio próprio. Olha aí o outro fruto do Espírito. Com o domínio próprio, está aí ela, perseverança, que é a paciência. Com a perseverança ou paciência, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E a passagem continua. Eu só estou lendo para mostrar a vocês a importância do cultivo, da existência e do desenvolvimento consciente, da importância da paciência ou perseverança em toda a nossa carreira cristã, não só no casamento. Vou já chegar lá, mas antes disso, é importantíssimo nós sabermos que precisamos de paciência, perseverança, no trabalho, no emprego, em casa, no lar, nos relacionamentos com a família, mais abrangentemente falando, com as pessoas da igreja, com os vizinhos, com todos, com as circunstâncias, com tudo. A paciência, ela é um elo importantíssimo na corrente que faz o crente forte na sua carreira, difícil carreira cristã. Romanos 8, 22 a 25, diz assim, já cheguei, Romanos 8, 22 a 25, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Lá vem esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. De novo, a ideia de paciência com esperança. Novamente, são várias vezes disso aqui. Então, a passagem continua. É preciso perseverança para aguardarmos a nossa glorificação final, como filhos de Deus. Ele está dizendo isto, que a própria natureza geme. Está tudo errado aí, vemos ao redor aí, com o mundo, com as agressões à natureza e tudo mais, cada vez piores, e o mundo se deteriorando, inclusive fisicamente, espécies se acabando e tudo mais. A natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem glorificados, a natureza vai mudar, ou vai ser outra, e vai parar de sofrer, em outras palavras. Aí Paulo diz, aliás, não é só a natureza que geme, não. Nós também gememos. Pensando bem, não é só os ecologistas que estão aí gritando, embora não conheçam a Deus, em sua grande maioria, e falem por motivos, a causa é boa, mas o motivo e a base de sustentação da tese, infelizmente não tem base nas escrituras, mas um amor à mãe natureza e coisa assim, então terminam numa espécie de uma idolatria à natureza, que é absolutamente condenável pelas escrituras. Mas é interessante que a vontade de se cuidar da natureza é saudável. Tratar a natureza como algo além do que ela é, aí já não é saudável biblicamente. A natureza está sujeita ao homem, então há toda uma inversão de valores quando se trata disto. Não sabe direito a causa, os que não têm, os que não creem nas escrituras. Nós sabemos a causa. A natureza geme mesmo. Está errado acabar com a natureza, destruir a natureza. Está errado
mesmo. Agora, não pelos motivos que acham, nós sabemos que está errado, mas o motivo é porque ela está gemendo. E porque ela está gemendo, porque o homem pecou e estragou tudo. Agora, vai dizer isso para um cientista, ele não vai aceitar nunca, naturalmente, a maioria pelo menos, porque geralmente tem uma visão de evolução e coisa desse tipo, não aceita a explicação que vem das Escrituras, nós sabemos. Então, Paulo olha assim, a natureza está obviamente gemendo e muito ruim. E nós também. Não que estamos ruins, mas estamos gemendo, porque a nossa situação está desconfortável. A nossa situação é boa, porque nós fomos salvos e vamos ser glorificados. Mas enquanto nós chegamos lá, está ruimzinho. Sabemos que fomos salvos. A gente sabe que vai chegar o dia, mas até lá está muito ruim. Aí Paulo diz assim, aguenta, aguarde, tenha paciência. É exatamente isso, tenha paciência. E a paciência, ela vai ser exercitada juntamente com esperança. Eu vou aguentar isso aqui vai acabar. Eu sei, tem uma luz lá no fim, essa luz é fundamental para o exercício da paciência bíblica. Então não é só uma coisa passiva de aguentar. Não, ela aguenta de uma maneira consciente, firme, ativa, positiva. É importante entendermos isso. Então a nossa glorificação final como filhos de Deus vai chegar. Nós vamos aguardar com paciência. Vamos agora para a passagem que eu vou concentrar no casamento, embora seja também genérica para a vida cristã de uma maneira geral. Romanos 15, de 4 a 6, diz assim, Romanos 15, de 4 a 6. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De novo, as duas juntas, mais uma vez. Paciência com esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ressaltar 3 pontos. Paciência é fundamental para termos sentimentos sadios uns para com os outros. No versículo 5. O Deus da paciência, o Deus que dá a paciência, vou comentar um pouquinho à frente, um pouco mais sobre isto, mas o Deus que dá a paciência e a consolação também, vos conceda o quê? Saúde, dinheiro? Não, aqui não, pode ter em outro lugar aqui. Dinheiro não vai ter no Novo Testamento, não. Saúde também não, mas o que Paulo está desejando? Que o Deus que dá a paciência, ele conceda aos irmãos. O que é? Deve ser muito valioso para Paulo explicitar isso aqui. Eu quero mesmo que Deus dê para vocês o mesmo sentimento de uns para com os outros. O mesmo sentimento. Segundo Jesus Cristo. Opa! Então não é um sentimento qualquer, é um sentimento vago, é um sentimento que tem como base a pessoa e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Para que, concordemente a uma voz, glorifiqueis ao Deus e tal. A Deus. Então, para que, com harmonia, os crentes glorifiquem a Deus nesta harmonia e tenham um sentimento saudável de um para com os outros. E ele diz aqui, o Deus que dá paciência vos dê esse sentimento. Ou seja, sem paciência, você não vai aguentar muito os irmãozinhos, não. Por que ele falou aqui? O Deus que dá paciência dê a vocês um sentimento mútuo saudável. Adivinha por quê? Porque é difícil um sentimento mútuo, saudável, harmonioso, uns com os outros. Ora, um monte de pecador junto.
Ah, somos perdoados em Cristo, eu sei, somos salvos em Cristo, eu sei, mas cheios de pecado ainda, infelizmente, e cheios de tentações, numa carreira dificílima proposta pela frente. Aí é muito bonito dizer assim, olha, vocês se juntem aí numa igreja, vocês podem ser 100, 200, 1000, mas olha, eu quero que vocês sejam bem aí unidos, vocês sejam harmoniosos, carreguem as cargas uns dos outros, amem uns aos outros, entendeu? Assim é que é legal, Deus gosta sim, que seja uma igreja bem unidazinha. Seu apóstolo, isso está meio, o senhor sabe que está meio teórico. Não é bem assim não, porque tem uns irmãozinhos, né? E eu próprio não sou, eu sou meio osso duro de roer, e tenho um defeito ainda grande, e o senhor quer que nós que somos 200, 500, 100 juntos, fiquemos todos bonitinhos, com um só sentimento uns com relação aos outros, para que a uma voz glorifiquemos a Deus. Não dá, se tiverem paciência uns com os outros. Por isso ele diz aqui, o Deus que dá paciência, dê a vocês o mesmo sentimento. Ele ajude vocês, ele capacite vocês a terem entre si um sentimento saudável, bonito, de irmãos. É isto. Então vocês estão vendo aqui a importância enorme da paciência no trato com outros. No caso, o outro aqui vai ser o seu querido marido, sua querida mulher. Nós vamos aplicar aqui. Então, uma das maiores dificuldades da vida cristã, relacionamento com as pessoas, incluindo os irmãos em Cristo, incluindo os irmãos em Cristo. Tem irmão em Cristo que é muito mais difícil você conviver do que alguém que nem tem Cristo lá fora, o seu colega de trabalho, um amigo de longa data, coisa assim, que você não tem muito problema, não, é fácil se relacionar. A parte espiritual não há comunhão, ele não concorda com suas convicções e tudo, mas vocês se respeitam e é até gostoso o relacionamento. Mas tem irmãos na igreja, irmã, que é difícil, mesmo faz parte, ninguém se admire com isso, não. Não tem problema nenhum em ser assim, é fato. Não deve admirar ninguém. O motivo é muito simples, irmão, somos pecadores ainda, mesmo perdoados em Cristo. E, infelizmente, o relacionamento marido-mulher está incluído nessa dificuldade, grande dificuldade da vida cristã, o relacionamento entre irmãos, incluindo neste relacionamento, o relacionamento marido-mulher. Mas o senhor quer dizer quando o marido quando o marido é crente, a mulher não é, ou o contrário, não é? Não quer dizer isso não, é os dois sendo crentes. E vocês sabem muito bem, vocês todos aí que são casados e têm cônjuges crentes, irmãos e irmãs em Cristo, vocês sabem que a dificuldade está no casamento também, talvez ainda em grau maior. Eu sempre gosto de dizer, quando eu falo para casais, o contato é muito maior, é muito mais intenso, são 24 horas por dia, dia por dia, intensíssimo, não há esse contato com ninguém no mundo desta forma. E é onde precisa entrar a paciência dos dois lados. Eu quero falar aqui de paciência, no sentido em que um defeito ou uma característica irrite o outro e atrapalhe o casamento. Eu quero excluir aqui agressões, porque eu vou tratar disso quando falar a segunda palavra, tolerância. Lembra que eu falei que na segunda eu ainda ia tratar de uma outra palavra, também traduzida por paciência, mas que às vezes mas que significa algo diferente desta que nós estamos tratando. É a ideia de tolerância. Aí entra a questão de agressão num casamento, muito comum, infelizmente, não a agressão física, que é muito mais raro, mas a agressão de palavras, de comportamento, infelizmente,
razoavelmente comum. Então, eu não vou tratar disso agora. Então, aguente as agressões do seu marido, da sua mulher. Não, aqui ninguém, vai ser na próxima palestra. Hoje o que eu vou falar é de defeitos e certas características irritantes de cada um, e a falta de sintonia em algumas áreas no casamento que acaba causando grandes dificuldades no casamento. Então, esse sentido de paciência que nós estamos tratando, lembrando que ele não é uma conformação passiva do tipo, tudo bem, o fulano é assim mesmo, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Que é uma pergunta muito comum que a gente faz em várias coisas da vida, principalmente quando a gente acha que não tem o que fazer, como se tivesse chegado num beco sem saída. Fazer o quê? A paciência bíblica responde assim: fazer o quê? Suportar. Não é a pergunta correta. Fulano é assim, minha mulher é assim. Fazer o quê? Tem resposta. Quer dizer, essa não é nem a pergunta, não é que tem resposta. Não é. A paciência bíblica não permite esse tipo de atitude. Porque a paciência bíblica vai responder suportar, suportar com consciência do problema, suportar fazendo esforço, especialmente suportar com esperança. Falei muito, né? Paciência, esperança. Mas esperança de quê? Esperança de que Deus, se quiser, pode aliviar ou mesmo fazer desaparecer o ponto de tensão que está exigindo daquele homem ou mulher tanta paciência dentro de um problema específico do outro. Esperança disto que Deus pode, se quiser, aliviar ou fazer desaparecer. Não é uma esperança ilusória, sonhadora, ela é uma esperança realista. E o fato de que poderá nunca se tornar realidade não deixa de ser esperança. Não é uma ilusão, não é um sonho, não é um delírio, mas é uma esperança em algo real. Que algo real é esse? Poder de um Deus real. Que Ele vai fazer isso. Não. O perigo é aí, o perigo reside aí. Esperança que Ele vai fazer. Não. Esperança que Ele pode fazer. Que Ele tem poder para fazer. Se pelo menos me amasse. Não, eu sei que Ele me ama. Então não é esperança que Ele me ama, não. É certeza, eu tenho certeza que Ele me ama. Eu tenho certeza que Ele tem poder. Eu não tenho certeza se Ele vai exercer o amor que Ele tem para mim na forma de fazer desaparecer este ponto de problema que eu não estou aguentando mais no meu marido ou na minha mulher. Eu não sei. Não é se Deus me ama a esse ponto de fazer isso. Não, Ele ama muito. Se você é crente, Ele mandou Cristo morrer por você, meu irmão. Então Ele ama desmesuradamente. Então o que Ele ama, ama. Que Ele tem poder, tem. Agora, a forma dele exercer esse amor sobre você, nessa questão, é aliviando daquele problema que está lhe causando irritação. Aí nós não sabemos. É aí onde nasce a esperança para poder dar sentido à paciência. Eu vou suportar porque eu tenho esperança. Agora, além de pedir a Deus esperança como uma capacidade espiritual,
é importante usar o bom senso, o razoável. Então, para que não vire realmente uma esperança ilusória e sonhadora. Deixa eu ser um pouco mais claro. Imaginemos um casal. Ela tem algumas coisas, que o irritam e o deixam sem paciência, e exercita a paciência dele no limite, e ele fica irritado. A irritação dele, para piorar, a irrita. Então, ela tem algumas coisas que o irritam. Quando ele fica irritado no trato, ela acaba chateada ou irritada, já por causa da irritação dele, que está irritado por causa dela. Um ciclo vicioso. E para complicar, ele também tem coisas que a irritam e a deixam sem paciência, e a irritação dela o irrita. Então, facilmente um casamento pode se tornar um ninho de irritação de todos os lados, e uma irritação alimentando outras. Como resolver de uma maneira bem prática algo assim? Eu sugeriria ir por parte. Primeiro, examinar se os pontos do outro, ou vamos dizer, aquele ponto, vamos tratar de alguma coisa muito específica naquele marido, naquela esposa que está irritando o outro. Examinar se esse ponto é uma característica pessoal ou é um defeito moral, uma atitude pecaminosa ou um pecado mesmo. Na minha maneira de ver, é fundamental o casal saber diferenciar, neste ponto, uma coisa da outra. Ela se irrita porque ele é caladão. E ela quer um marido que converse. Usando a expressão famosa, né? Discuta a relação, né? Virou até já meio engraçado isso. Que ele se abra quando chega do trabalho cansado, e ela está vendo que ele está chateado, alguma coisa deu errada hoje, obviamente. O que houve, meu bem? Nada. Eita. Eu não sou. Você pensa que eu sou o quê? Casado com você há 20 anos, conheço o seu olhar, a sua sobrancelha, e você vem me dizer que não tem nada. Quando você parou o carro lá embaixo, eu já vi que você tinha. Alguma coisa não andou bem mesmo, não. Opa! Deu errado, algumas coisas deram errado lá, eu estou meio chateado mesmo, eu confesso. Ótimo, agora vai. Agora vai. Pois sente aqui. Senta aqui para quê? Não, você vai me contar o que deu errado, como foi, quem foi, o que foi, tá? Vou tomar banho. Encerrou. Alex, por favor, bote meu jantar, para quando eu terminar o jantar já está no ponto. Acabou-se. O máximo que ela conseguiu dele foi dizer que realmente alguma coisa deu errado naquele dia. Ponto. E ela fica chateada, magoada, e quer que ele mude. Não é razoável. Não é razoável ter uma paciência esperançosa no sentido que ele mude, ele precisa mudar para dar certo. Não é razoável. A esposa é desorganizada e o marido é ultra organizado, gosta tudo no lugar.
E 1 ano de casado, e 2, e 3, e 4, ele já reclamou, já brigaram, já desbrigaram, já houve de todo jeito, e ele quer, porque quer que a mulher se torne organizadazinha e bote as meias, tudo direitinho aqui, mudando a tonalidade da cor. Tudo direitinho, não vai conseguir. Quando abre o guarda-roupa dela, ele quase cai. Como é que alguém pode ter um guarda-roupa assim? E quer que ela mude para poder... Porque enquanto for o guarda-roupa dela, tudo bem, mas a sala onde vão as visitas, onde os filhos e tal, e os parentes, os amigos chegam lá, é tudo desarrumado. Não vai mudar, não. Pelo menos o que eu quero dizer é assim, não espere que ela vá mudar de jeito de ser, de jeito de personalidade de ser. Ser caladão não é defeito moral. Ser desarrumado, não vou dizer que é muito bonito, não, mas não é um defeito moral, não é um pecado. Estou dando exemplos assim, aleatórios, são 1000 situações em que um quer porque quer que o outro mude e fica ali exercitando uma paciência de uma maneira, tendo uma certa esperança, erroneamente, ou pelo menos colocando a esperança em algo fictício, ou que não deve esperar. Pastor, não é razoável pedir a Deus que faça o meu marido caladão virar conversador? É uma pergunta difícil essa. A minha tendência é dizer assim, eu não sei se é muito razoável isso não. Agora, nós podemos pedir qualquer coisa a Deus que não seja pecaminosa, com reverência, com respeito. Então, o crente é praticamente ilimitado no que ele pode pedir a Deus com respeito, com submissão a Cristo. Tudo bem. Mas certas coisas, eu entendo que a Bíblia não nos anima a estarmos pedindo. Não é a maneira natural de Deus agir. A gente não tem visto na nossa experiência alguém se converter e mudar de personalidade. Não estou falando de coisas pecaminosas ainda. Eu estou falando de questões pessoais, de timidez, de falar em público. Não vai mudar normalmente com a conversão, e nem isso é um indício de santificação. A pessoa não é mais santificada ou menos santificada porque é caladão, ou o homem é caladão porque é conversador. Não é. Minha sugestão, muito mais sentido tem, no caso, essa mulher, de pedir a Deus que ela tenha paciência de Deus. Deus dê paciência a ela para suportar o caladão lá. Ela precisa ser enlarguecida nisto. O alvo é a paciência dela, não a particularidade não pecaminosa do outro. Minha maneira de ver. Aí sim, ela vai juntar a paciência ou o pedido de mais paciência com a esperança. Senhor, eu vou crer que tu vai. Aí sim que tu vais me dar este fruto do Espírito, porque eu estou pedindo, eu estou diante de ti, é algo que tu tens prazer em dar, que é esse fruto do Espírito. Alarga o meu coração, a minha cabeça, a minha capacidade de suportar, e
permita-me, Senhor, ter uma esperança de que, se tu quiseres, tu faz com que ele seja um pouquinho menos trancado. Ainda vai. Mas está pedindo que Deus faça que ele seja falador, faça que mude. Não é razoável. E muito menos razoável é ficar irritadíssima, porque o outro não muda. Eu já vi casais em ponto de romperem o casamento de 15 anos, 20 anos, porque ele não fala. E ele falava quando vocês namoravam? Não, senhor. Não. Aí no noivado ele começou a falar mais? Não. Aí quando casaram, aí ele ficou mais faladorzinho, agora está piorando de novo. Não, ele nunca foi de falar. Digo, irmãzinha, eu tenho tanto o que fazer. Com todo respeito. Porque não é possível. Ele não vai ser falador, nunca. A não ser que o Deus do universo faça dele um papagaio. E Deus pode, eu não sei se ele vai. Muito mais razoável é fazer de você alguém mais paciente e com um pouco mais de, talvez, sabedoria, né? Diferente quando se trata de um defeito moral. Ele é grosseiro comigo. Ela é mentirosa, pastor. Eu não estou aguentando mais. Totalmente diferente. E esse é um problema sério, que precisa ser trabalhado com muita firmeza, com sabedoria, com cooperação de ambas as partes, cada um de maneira diferente, aquele que está causando o problema e aquele que está sendo vítima do problema, da parte do que está sofrendo com o defeito moral do outro, confrontar, expor. Se eu estou tendo dificuldade em ser casada com um marido grosseiro, estou tendo dificuldade de ser casado com uma mulher que está mentindo para mim. Está sendo difícil aguentar isso. Vou pedir a Deus que me ajude a suportar. Mas, muito antes disso, eu vou pedir a Deus que que lhe santifique, que lhe dê arrependimento. E você não é crente? Ou não é? Sou. Pois trate de reconhecer, se arrepender e pedir a Deus que mate esse pecador em você. Vocês estão vendo que a conversa aqui é completamente diferente do que é caladão, do que é meio desarrumado, do que é isso, é tímido, totalmente diferente. E enquanto ora a Deus, pedindo correção para o outro, pede para si próprio paciência. E confia que Deus ama o casal e que Deus se agrada de dar virtudes para o outro. E eu acho que a probabilidade de Deus atender um casal desse aqui é altíssima. Eu não vejo como não atender. Tudo bem, Deus atende às vezes com mais tempo do que a gente gostaria, com algumas dificuldades e tal, mas atende. E às vezes ele atende de uma maneira tão natural que a gente nem nota que ele atendeu. Quando olha para trás, diz, nunca mais eu orei por aquilo, faz 3 anos que eu não oro por aquilo, parecia ser o maior problema da minha vida, sumiu. Não sei se você já notou isto, meu irmão ou minha irmã. Deus se agrada de fazer esse tipo de coisa na nossa vida. Ele faz, pode observar. Nós é que somos muitas vezes mal observadores, meio ingratos, e já estamos preocupados com o próximo problema. Aí eu acho que Deus diria assim, mas você orou tanto tempo para eu lhe ajudar neste problema, eu lhe ajudo e você nem agradeceu direito, já está no outro, tudo bem, pode pedir pelo outro, mas ao menos reconheça aqui. Então, eu não vejo como Deus vai deixar de honrar um casal que senta
para conversar e que trata de pontos irritantes de um e do outro, causados por pecado, ou por atitudes pecaminosas. Em suma, já quero passar para mais 2 pontos e encerrar rapidamente. Cada cônjuge deve se determinar a buscar incessantemente o próprio crescimento espiritual, incluindo aí, obviamente, maior santificação. Deixar isso claro para o outro: eu vou tentar, eu sei que eu estou lhe irritando, eu estou grosseiro mesmo, reconheço, é porque aí posso ter até meu motivo lá no trabalho e tal, mas não justifica, me perdoe, eu estou lutando contra isso. Eu lhe garanto que eu estou lutando com Deus aqui dentro, pedindo ajuda e tal, tenha paciência comigo, e isso resolve. E o outro vendo realmente que há um tratamento sério do problema por parte do que está tropeçando, é outra coisa. E isso funciona dentro de um casamento. Exercer esse tipo de paciência com esperança. Deus vai, no momento dele, da forma dele, ele vai nos ajudar a tirar este problema que está exigindo tanta paciência da minha parte ou da parte dela, ou dos dois. Eu quero encerrar então, voltando a Romanos 15, no versículo 5, eu já toquei nesse ponto, a fonte de paciência é Deus. Então, não procure desenvolver sozinho a sua paciência, porque você não vai conseguir, ok? A decisão é sua, de que você está errando, de que você precisa de mais paciência e tudo, mas o poder de adquirir essa paciência, essa perseverança, vem de Deus. Então você precisa, todo o tempo, estar indo até Deus e pedindo: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Terceiro, sobre esta passagem ainda, relacionamento sadio entre irmãos, lubrificado pela paciência, glorifica a Deus, no versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ter um alvo mais gostoso num casamento do que o relacionamento que glorifica ao Deus do céu, que rende louvores a Ele, que o honra, que o exalta, que o alegra. É um verdadeiro sonho para um casal. Então, se você não tem orado por isso especificamente quanto ao seu casamento, peça: Senhor, que o meu casamento, o nosso casamento, te honre, seja um motivo de louvor a Ti. Eu quero terminar ainda com 2 sugestões super rápidas. Exercite paciência com mais uma pessoa além do seu cônjuge. Pessoa com P maiúsculo. Deus. Exercer mais paciência com Deus? Não, obviamente, esperando que ele corrija os defeitos dele, que ele se aperfeiçoe. Claro que não. Mas aguardando que ele haja, aguardando a ação dele. Tenha paciência. Talvez você achou que Deus não tenha ouvido as suas súplicas pelo seu casamento, mas Ele ouve. Pode não responder como você gostaria que fosse, mas Ele haverá de alguma maneira de lhe atender do jeito dele. Ele ama você, ama o seu cônjuge. Então, calma, não perca a paciência com o próprio Deus. Vai chegar a hora dele lhe ajudar de maneira mais explícita a você. E exercite paciência com as circunstâncias. Às vezes não com pessoas, mas uma circunstância financeira difícil lhe deixa muito impaciente. Doenças, filho problemático, que não é questão sua ou do seu cônjuge. Se esses fatores não forem suportados com
paciência e com aquela esperança de que Deus pode resolver, se Ele quiser, vai levar a uma exasperação muito grande do casal. Então, encerrando mesmo no versículo 4, que eu não comentei, ainda em Romanos 15, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O estudo das Escrituras ajuda a ter paciência. Ao mesmo tempo, as Escrituras consolam, e a paciência somada com o consolo gera esperança. Estude as Escrituras, abra o seu coração para a Bíblia, para as histórias da Bíblia, para livros sobre a Bíblia, abra. E essas coisas, e este tipo de exposição da sua alma vai gerar em você um crente mais paciente. Vai. Agora, não é aquela coisa de você fazer um curso de uma semana e no 8º já perceber que você está mais paciente, que tem um teste para você fazer para medir a sua paciência. Não é assim. Essas coisas vêm naturalmente. Outro dia, quarta-feira de oração, no meu grupinho de 4, o André fazia parte. E ele disse uma coisa durante a oração dele que me marcou bastante. Senhor, que a gente tenha mais fé nas tuas promessas, até nas coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente não acredita muito, não. Fiquei assim, interessante o André dizer isso, mas sabe que ele tem razão. Coisa que a gente vê na Bíblia, a Bíblia promete e tudo, e a gente não crê muito, não. Agora, o que ela não promete, crê, muitas vezes. Dá dinheiro para o crente fiel, ela não promete, mas alguns acham que ela promete ao contrário. Procure distinguir melhor o que a Bíblia promete e o que ela não promete. O que ela não promete, deixa para lá. O que ela promete, creia. Pois aqui é está dizendo que as Escrituras produzem paciência. Acredita nisto? Então, uma das providências para você tomar, se você está sem aguentar alguma coisa da sua mulher ou do seu marido, sem aguentar muito forte, mas tendo muita dificuldade em suportar, quer seja uma característica pessoal não pecaminosa, quer seja pecado mesmo, seja o que for, está muito difícil para você suportar. Você precisa ser alargado, tudo bem, o outro precisa corrigir os defeitos morais, etc, etc, como já expliquei, mas você precisa ser alargado. O rapaz franzino, a moça que quer enlarguecer o tórax, precisa de mais capacidade pulmonar, vai fazer exercício respiratório, vai nadar, não tem jeito, para aumentar aqui a caixa torácica e tal, expandir mais. Então, você precisa expandir mais a sua paciência. Saiba que estudar as Escrituras é uma das formas e totalmente garantida quanto ao resultado. Que Deus nos faça maridos e esposas mais pacientes, mais perseverantes e mais esperançosos quanto a uma harmonia crescente com o nosso esposo, com a nossa mulher. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi aqui colocada, falada, explicada, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a termos casamentos onde a paciência de um para com o outro seja enlarguecida corretamente pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, Teu Filho querido, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.